Olá pessoal, na nossa aula passada nós continuamos a implementação do nosso Game Controller, onde nós terminamos o nosso menu do Game Over. Deixa eu habilitá-lo para vocês verem. Também nós colocamos os textos que vão representar a pontuação do nosso jogo e a contagem do tempo para lançar a bola. O que eu vou fazer aqui primeiro, pessoal, reparem, ó, vamos fazer um teste. Se eu habilitar o menu principal, olha o que acontece. Ele acaba exibindo quem? Em cima de tudo. Ele acaba exibindo, primeiro, os dados dos players e a contagem. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Uma forma simples de resolver isso, olha lá, vamos fazer um teste. Eu vou jogar o meu painel depois dos textos. Então, olha lá. Primeiro, no Canvas, qual que é a ordem? Os textos e depois os painéis. Por quê? Porque na hora que um painel estiver ativo, ele já vai tampar todos os outros elementos de tela. Eu não vou precisar me preocupar com aqueles elementos. Então, pronto. Arrumei essa questão da posição dos painéis, olha lá, e do texto. E agora eu vou começar a implementar os métodos que vão estar dentro do nosso Game Controller. Então, o primeiro método que eu vou implementar aqui, pessoal, além do Start e do Update, vou deixá-los quietinhos aqui por enquanto, nós vamos implementar dois métodos. Na realidade, eu já até implementei. Olha lá. Um é o Show Main Menu. O que esse método vai fazer, pessoal? Ele vai mostrar o nosso menu na tela. Então, nós vamos fazer o quê? Quando eu chamar o método Show Main Menu, eu vou fazer primeiro a alteração do estado do meu jogo. Então, meu Game State vai ser o quê? O Stop. Ele vai estar parado, não vai estar rodando ainda. E vou mandar exibir na tela o painel de quem? Do meu menu principal. Ó. Então, eu vou acessar o Game Object dele e vou falar que esse meu Game Object vai ficar ativo. Ó. Set Activate True. Set Activity. E o do Game Over eu vou desativar. Então pronto, simplesmente isso vai fazer o meu Show Main Menu. Que é o que? Na hora que eu der o Start, eu vou simplesmente agora fazer a chamada ao Show Main Menu. Porque se vocês repararem, ele está desativado na nossa tela. Então olha lá. Se eu der um play agora, pessoal, vocês vão reparar que ele vai ficar ativo. Por quê? Porque no nosso método Start, eu mandei executar o Show Main Menu. Então, pronto. Outro método que eu implementei já previamente é o Game State. Olha lá, Type Game State. Para quê, pessoal? O Get Game State. Pegar o estado atual do jogo. O jogo está parado, está play, está em Game Over, para se por acaso algum componente precisar saber qual o estado do nosso jogo, é só fazer a chamada do método getGameState. Então pronto. Além disso, pessoal, nós vamos implementar o que agora? Reparem, a coisa mais importante por enquanto vai ser o que? As ações dos botões. Então nós temos que implementar as ações dos botões. Então eu vou criar aqui um método responsável pelas ações dos botões, que vai ser o nosso Start Game. Olha lá. Então, o Start Game, pessoal, deixa eu copiar aqui que eu já implementei, porém nós vamos alterar essa implementação que eu havia feito anteriormente. Por quê? Porque tem coisas adicionais ao que eu estou passando para vocês. Então, detalhe, olha lá, criei um método Start Game, onde eu vou passar o tipo do jogo. Então, que tipo de jogo vai ser? Vai ser jogador versus jogador? Ou vai ser o quê? Jogador versus CPU? Então, aqui vai ser o start do jogo. Ó. Então, em algum momento, nós vamos ter que iniciar o nosso jogo. Então, o que nós vamos fazer no Start Game, pessoal? Primeiro de tudo, eu vou configurar os elementos de tela.
Então, vou falar que o max point, que mostra aqui quantas partidas vai ter no nosso jogo, eu vou falar que a propriedade texto dele vai receber match mais o que tem dentro da nossa variável match convertida por texto. Vou zerar o texto da pontuação do game 1, do player 1, do player 2. Porém aqui, olha lá, nós colocamos player 1. Então vamos alterar o texto, ó, para player 1. Então, quantos pontos tem o player 1? 0 pontos. Quantos pontos vai ter o player 2? 0 pontos também. Então pronto. E armazenei o modo do meu jogo. E agora, pessoal, o que eu estou fazendo também? Eu estou desativando os painéis, ó. Porque se o meu jogo vai começar, os painéis têm que ficar inativos. Além disso, eu estou zerando os pontos tanto do jogador 1 quanto do jogador 2. E agora, pessoal, eu vou definir as características dos controles. Olha lá. Com base no quê? No tipo de jogo. Então, primeiro de tudo, o nosso player 1, olha ali, que é o nosso pedal 1, eu vou pegar um componente dele, que é o player behavior, e vou setar o jogador como que? Player on. Olha lá. A outra coisa que eu vou setar no nosso jogador, pessoal, é o tipo do controle, tá? Então, que tipo do controle que vai ser esse controle do meu jogador? Então, primeiro de tudo, só para vocês verem aqui, ó, vamos voltar para o nosso script do jogador, do pedal, ó, player behavior, e vamos ver aqui, set player, define o tipo do jogador, se é o jogador 1 ou o jogador 2, e nós também vamos ter aqui, ó, deixa eu ver se eu coloquei aqui no jogo, eu acabei não criando com vocês a questão para setar o tipo do controle. Olha ali. Então aqui, ó. Deixa eu voltar no Game Controller. Olha lá. Set Player Controller. Então vamos lá, pessoal, e vamos criar esse método na nossa classe do Player Behavior. Então aqui, além de ter o Set Player, nós vamos criar uma outra classe pública do tipo type game controller. Então, que tipo que essa classe vai ser? Ou melhor, ela vai ser void, né? Ela não vai retornar nada. Set player controller. E o que eu vou passar para esse método, pessoal? Eu vou passar o type player controller. Vou colocar aqui controller. Então pronto. E eu vou fazer o que aqui? Nós não temos a variável type player controller, olha lá, dentro da nossa classe. Então type player controller vai receber controller. Com isso, pessoal, eu já estou definindo que tipo de controle o jogador vai utilizar. Ah, mas nós definimos isso anteriormente, Danilo. Sim, nós definimos para teste. Ó, nós viemos aqui no pedal 1 e falamos que ele era controlado pelo mouse. Olha lá, type player controller, mouse. Porém, nós vamos ter que informar. Por quê? Se for um jogo jogador 1 versus jogador 2, talvez não seja inteligência artificial. Então, o que nós fizemos aqui no player behavior, pessoal? Nós criamos um método para definir qual vai ser o controle que o jogador vai utilizar. Ó. Então, set player controle. Nós podemos também, já de antemão, criar um outro método. Olha ali. Talvez vamos utilizar, talvez não. Que vai ser o quê? O get player controller. Um método para capturar a informação
do tipo de controle que o jogador está utilizando. Então aqui eu posso colocar return type player controller. Com isso eu vou saber que tipo de controle está sendo aplicado para o jogador, para o nosso player behavior. Então pronto, pessoal, vamos voltar para o nosso game controller e olha lá, define os controles do player 1. Então no caso, pessoal, o nosso player 1, ele sempre vai ser definido como que? Como set player controller, olha lá, type player controller ponto mouse. Então eu estou falando que toda vez o meu jogador 1 vai usar o que para controlar o jogo? O mouse. Então pronto, ó, já mudamos isso, ó. Se o tipo do jogo, independente se for jogador versus jogador ou jogador versus CPU, o primeiro jogador sempre vai usar o que? O mouse para jogar. Então pronto, ó, já defini os controles para o jogador 1. Agora, no caso do jogador 2, pessoal, o que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, olha ali, nós vamos acessar o Paddle 2 e definir o Paddle 2 como jogador 2. E agora, se o jogo for jogador versus CPU, olha lá, se o tipo do game, se o mode que a pessoa informou for igual a player versus CPU, significa o quê? Que o jogador 2 vai ser o quê? Controlado pela inteligência artificial. Então eu vou chamar o set player controller e definir inteligência artificial. Se não for isso daqui, só vai poder ser jogador versus jogador. E o nosso jogador 2, eu vou falar que ele vai poder utilizar o quê? O keyboard. Pronto. Então agora, pessoal, com isso eu já consegui definir o quê? O estado, ou melhor, eu consegui fazer isso daqui, ó, vou mostrar para vocês. Olha lá no nosso Canvas, no nosso Panel Menu, eu não tenho player versus CPU e player versus player. Por meio do nosso método Start Game, eu consigo falar se o meu jogador vai ser controlado pelo mouse e também consigo falar se o jogador 2 vai ser controlado pelo teclado ou pela inteligência artificial. Porém, ainda falta fazer o que? Dar o start na bola, fazer com que a bola se movimente e comece realmente o jogo, pois nós já zeramos todos os pontos do jogador 1 e jogador 2, desativamos os painéis e alteramos os textos. O nosso tempo já está acabando, pessoal. Então, na nossa próxima aula, nós vamos fazer o quê? Configurar os botões para utilizar o método Start Game e finalizá-lo, fazendo com que a bola seja disparada no jogo. Então, obrigado, pessoal. Quem gostou, dê um like e compartilhe. Obrigado.